quinta questão versa sobre gravitação, mais especificamente, velocidade orbital. A notícia: satélite brasileiro cai na Terra após lançamento falhar, vinculada pelo jornal O Estado de São Paulo, de 10 de 12 de 2013, relata que o satélite CBERS-3, desenvolvido em parceria entre o Brasil e China, foi lançado no espaço a uma altitude de 720 km, que é menor que a planejada, e com uma velocidade abaixo da necessária para colocá-lo em órbita ao redor da Terra. Para que o satélite pudesse ser colocado em órbita circular a uma altitude de 720 km, ele quer o módulo de sua velocidade, que tem direção tangente à órbita, claro. Deveria ser de qual valor aproximadamente? E aqui estão as alternativas. O importante é o note e a dot. Ele deu que o raio da Terra é 6 vezes 10 a terceira quilômetro. A massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 quilogramas. E a constante de gravitação universal, 6,7 vezes 10 a menos 11, metro quadrado por segundo ao quadrado, quilograma. Então aqui vai uma breve teoria. Na órbita circular da figura abaixo, tá? Aqui está a Terra. M é a massa da Terra. Aqui está o satélite. M' a massa do satélite. E V, que é tangencial, é a velocidade de translação. É a velocidade orbital do satélite, que é a pedida. E R é a distância entre o centro da Terra, aqui, ó, e o centro do satélite. Então, esse é o R. Veja bem, esse R aqui é o minúsculo, daqui até aqui. Muito bem. A intensidade da força de atração gravitacional entre o satélite e a Terra, ela é dada por Fg igual a Gmm sobre R quadrado. G é a constante de gravitação universal, M é a massa da Terra, M' é a massa do satélite e R é a distância do centro da Terra até o centro do satélite. Esse R é o R minúsculo, tá? Então, essa força que a Terra troca com o satélite. Sobre o satélite, essa força de atração gravitacional entre ele e a Terra. Então, essa força atua no satélite e ela é a própria força resultante centrípeta. Por quê? Todo corpo em órbita circular fica sujeito sempre a uma força dirigida para o centro da circunferência, a direção radial, que é a resultante centrípeta e tem intensidade. Fc é mv² sobre R. Essa força é a força necessária para manter ele em órbita. Acontece que essas duas forças são iguais. Então, a força gravitacional é a própria força resultante centrípeta. Então, você vai ter Gmm sobre R² é igual a mv² sobre R. Veja, R cancela com o quadrado. Então, vai ficar V² é Gm sobre R. Então, essa velocidade V é raiz quadrada de Gm sobre R, onde G é a constante de gravitação universal e V é a velocidade orbital do satélite, que é a velocidade com que ele tem para efetuar essa órbita R aqui, ó. Cada órbita tem uma velocidade, tá vendo? Então, nessa órbita aqui, a distância R do centro da Terra, ele vai ter essa velocidade V. Então, no nosso exercício, a gente tem V, a velocidade orbital do satélite que ele está pedindo. Constante de gravitação universal, ele deu 6,7 vezes 10 a menos 11 metro cúbico por segundo ao quadrado, quilograma. M é a massa da Terra, 6 vezes 10 a 24 quilograma. R maiúsculo é o raio da Terra, 6 vezes 10 a sexta metro. E H é a altura que ele se encontra da superfície da Terra, 720 km, 720 vezes 10 a terceira metro. Interessa a distância do centro da Terra até o centro do satélite. O R minúsculo, que é o raio da Terra, mais a altitude, que vai ser 6 vezes 10 a sexta, que é o raio da Terra, mais a altitude, 720 vezes 10 a terceira.
que vai dar 6 vezes 10 a sexta, mais 0,72 vezes 10 a sexta. Então, essa altitude vai ser, esse raio do centro da Terra até o satélite, 6,72 vezes 10 a sexta metros. Jogando esses valores na fórmula da velocidade orbital, que é a raiz quadrada de Gm sobre R, o G é 6,7 vezes 10 a menos 11, a massa da Terra 6 vezes 10 a 24, e a distância do centro da Terra até o satélite, 6,72 vezes 10 a sexta. Aí eu fiz os cálculos, vai dar 40,2 sobre 6,72 vezes 10 a sétima. V vai ser 6 raiz quadrada de 6 vezes 10 a sétima, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 60 vezes 10 a sexta. Raiz quadrada de 60 é aproximadamente 7,7 vezes 10 a terceira, né? Porque o 6 sai, divide por 2 pelo radical aqui, vai dar 10 a terceira. Então, essa velocidade é 7,7 vezes 10 a terceira metros por segundo, mais 10 a terceira é quilômetro. Então, essa velocidade é 7,7 quilômetros por segundo, e a alternativa correta é a D de dado. Questão número 6. Versa sobre eletrostática e mecânica, mais especificamente, princípio da inércia ou primeira lei de Newton. Em uma aula de laboratório de física, para estudar propriedades de cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara em vácuo, onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade. Como a aceleração local da gravidade é vertical e para baixo, então o campo elétrico lá dentro da câmara, tá aqui a câmera, tá? A esfera está descendo, o campo elétrico também é vertical e para baixo, porque ele tem a mesma direção, o mesmo sentido que a aceleração da gravidade local. Observou-se que, com o campo elétrico de módulo igual a 2 vezes 10 a terceira volt por metro, ou Newton por Coulomb, uma das esferas de massa 3,2 vezes 10 a menos 15 kg permanecia com velocidade constante no interior da câmara. Então, ela está descendo aqui no interior da câmara com velocidade constante. E se ela está com velocidade constante, está caindo em trajetória reta, ela está em MRU. E se ela está em MRU, ela está em equilíbrio dinâmico e a força resultante sobre ela é nula. Essa esfera tem, aí ele fornece a relação entre o número de prótons e de elétrons, e para você marcar a alternativa correta. O NOT e a DOT forneceu carga do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb em módulo, porque ela é negativa, e carga do próton tem o mesmo valor, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb em módulo. E a aceleração da gravidade local, 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, pelo enunciado, como a esfera desce no interior da câmara com velocidade constante, então ela está em equilíbrio dinâmico e a força resultante sobre ela é nula, porque ela está em movimento retilíneo e uniforme. Princípio da inércia. Como a força pesa vertical e para baixo, a força elétrica sobre a esfera, para anular o peso, deve ter direção vertical e para cima. É óbvio, se o peso é para baixo e a resultante tem que ser nula, para que a resultante seja nula, a força elétrica tem que estar para cima. Tem que ter direção vertical e para cima, de modo que essas duas forças possam se anular. Como, pelo enunciado, o campo elétrico uniforme tem a mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade, então o campo elétrico é vertical e para baixo, porque a gravidade também é aqui, tá vendo? A esfera deve estar eletrizada com carga negativa. Carga negativa, ela tem que ter excesso de elétrons a mais. Pois, para cargas negativas, é o único caso em que a força e o campo têm a mesma direção, no caso vertical, mas sentido contrário. Campo para baixo, força para cima.
Então, quando a carga é negativa, sobre ela surge uma força elétrica que é sempre contrária ao campo elétrico, tá? Então, como o campo elétrico é vertical para baixo, então a força elétrica é vertical para cima, porque essa carga aqui, ela é negativa. Cálculo da força elétrica. A força elétrica, a fórmula dela é a carga vezes o campo. Carga eu não tenho, mas o campo eu tenho, 2 vezes 10 a terceira. Força elétrica vai ser 2 vezes 10 a terceira vezes o valor da carga. O peso da esfera é mg, 3,2 vezes 10 a menos 15 vezes o g10. Então, o peso da esfera vai ser 3,2 vezes 10 a menos 14 newton. Já que ela está com velocidade constante, já vimos, está em equilíbrio dinâmico, força resultante nula. Para a força resultante ser nula, a força elétrica tem que ser igual ao peso. Substituindo 2 vezes 10 a terceira Q, que é a força elétrica, igual ao peso 3,2 vezes 10 a menos 14. Então, essa carga da esfera vai ser 3,2 vezes 10 a menos 14 sobre 2 vezes 10 a terceira. Essa carga da esfera vai dar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E já vimos que ela é negativa, tem excesso de elétrons, tem elétrons a mais que prótons. Para calcular o número de elétrons, que eu chamei de N, a gente pode utilizar uma regrinha de 3. Um elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, N elétrons, 1,6 vezes 10 a menos 17 coulomb. Cruzando, N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 é igual a 1 vezes 1,6 vezes 10 a menos 17. Então, N vai ser 1,6 vezes 10 a menos 17, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. O menos 19 sobe, fica positivo. Então, N vai ser 1 vezes 10 a segunda, que são 100 elétrons em excesso. Alternativa correta, B de bola. 7ª questão. É uma questão muito importante. Você deve prestar muita atenção no enunciado e ela envolve conservação da quantidade de movimento e velocidade relativa. Um trabalhador de massa M está em pé, em repouso, sobre uma plataforma de massa M maiúsculo. M maiúsculo é a massa da plataforma. Está aqui, ó. O conjunto se move sem atrito, sob trilhos horizontais e retilíneos, com velocidade de módulo constante V. Num certo instante, o trabalhador começa a caminhar sobre a plataforma e permanece com velocidade de módulo V em relação a ela, em relação à plataforma, e com sentido oposto ao movimento dela em relação aos trilhos. E com sentido oposto ao movimento dela em relação aos trilhos. Nessa situação, ele quer o módulo da velocidade da plataforma em relação aos trilhos. Módulo da velocidade da plataforma em relação aos trilhos. E aqui estão as alternativas. Bom, primeiro, como ele não forneceu o sentido de movimento, nós vamos estabelecer que ele seja para a direita, e além de estabelecer ele para a direita, como a quantidade de movimento e vetor velocidade são grandezas vetoriais, a gente tem que estabelecer o sinal para o sentido. Então, vamos estabelecer que a velocidade para a direita vai ter sinal positivo, tá? Então, é positivo o sentido das velocidades para a direita. Isso é a convenção nossa. Na primeira situação, antes de começar a andar, o trabalhador de massa M está em pé, em repouso, sobre uma plataforma de massa M maiúsculo. Então, o trabalhador tem massa M minúsculo e a plataforma M maiúsculo. O conjunto se move sem atrito, sob trilhos horizontais e retos, com velocidade de módulo constante V. Assim, o trabalhador e a plataforma possuem a mesma velocidade V em relação aos trilhos. Ele está em repouso em cima da plataforma. O conjunto se move com velocidade V para a direita
Então eu coloquei aqui para você entender, o trabalhador está indo para a direita com velocidade V, a plataforma está indo para a direita com velocidade V, e essa situação é antes dele começar a andar. Então a quantidade de movimento do sistema, o sistema consiste da plataforma e do trabalhador, antes de ele começar a andar, vale. QSA é quantidade de movimento do sistema antes, do trabalhador é massa do trabalhador vezes velocidade do trabalhador mais a da plataforma. Massa da plataforma vezes velocidade da plataforma. Eu coloquei o V em evidência, então a quantidade de movimento do sistema antes é M mais MV. Muita atenção agora. Depois, o trabalhador começa a caminhar sobre a plataforma e permanece com velocidade de módulo V. Veja, o mesmo módulo que o anterior. Em relação à plataforma. Cuidado, é em relação à plataforma. E com sentido oposto ao do movimento da plataforma em relação aos trilhos. Ou seja, o trabalhador se move para a esquerda, tá? Que é em sentido contrário ao movimento dela, com velocidade menos V para a esquerda. E a plataforma para a direita com velocidade V'. Observe que em relação aos trilhos, o trabalhador vai se mover para a direita, muita atenção agora, com uma velocidade V total, que vai ser V' menos V, pois o V' é maior que V. Por que o V' é maior que o V? Veja bem, antes ele e a plataforma, eles se deslocavam com a velocidade V. Então a plataforma estava indo para a direita com velocidade V. Quando o trabalhador começa a andar, o que ele faz? Ele empurra, ele anda para a esquerda. Então ele empurra a plataforma para a direita com uma certa velocidade. Então a plataforma já tinha velocidade V. Aí ele empurrou ela para a direita, então essa velocidade dela aumentou da plataforma. Então ela passou V'. Então o V' tem que ser maior que o V, claro. Isso por causa do princípio dessa reação, tá? Ele empurra a plataforma para trás, a plataforma empurra ele para frente. Princípio dessa reação. Então o V' é maior que V. Então vamos calcular a quantidade de movimento do sistema. Claro, plataforma mais, trabalhador depois. Quantidade de movimento do sistema depois vai ser massa da plataforma, V', que é a nova velocidade dela, mais massa do trabalhador, vezes velocidade do trabalhador. Atenção aqui, meu amigo. Velocidade do trabalhador, você está olhando o sistema se mover. Como o V' é maior que o V, V' é a velocidade da plataforma, e V é a velocidade do trabalhador, na realidade você, com referencial nos trilhos, é você olhando aqui. Você vai ver o trabalhador se mover para a direita. Se mover para a direita, com que velocidade? V' menos V. Então, a quantidade de movimento do sistema depois vai ser massa da plataforma vezes V', mais a massa do trabalhador, e ele vai se mover para a direita com uma velocidade que vale V' menos V. Considerando o sistema isolado, a gente pode aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento, que diz que a quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento do sistema depois. A quantidade de movimento do sistema antes nós já achamos. É M mais MV. E a depois é essa daqui, ó, que é SD aqui, ó. MV' mais MV' menos V. O que eu fiz agora? Eu apliquei a propriedade distributiva. Em seguida, eu peguei todos que tinham velocidade V, deixei do lado esquerdo, e todos que tinham velocidade V', deixei do lado direito. Veja aqui, do lado esquerdo eu tenho MV mais MV, vai dar 2MV. Então vai ficar 2MV mais MV é igual a M mais MV'. Botei aqui do lado esquerdo V em evidência, vai ficar 2M mais M vezes V é igual a M mais MV'. Então, o V', que é a velocidade da plataforma que ele está pedindo em relação aos trilhos, vai ser 2M minúsculo mais M maiúsculo vezes V sobre M maiúsculo mais M minúsculo. E a alternativa correta é a alternativa A. Questão número 8.
Certa quantidade de gás sofre 3 transformações sucessivas, de A para B, de B para C, de C para A, conforme o diagrama PV apresentado na figura abaixo. Aqui está no eixo vertical a pressão, no eixo horizontal o volume. E aqui são as transformações, de A para B, de B para C e de C para A. A respeito dessas transformações, afirmou-se o seguinte: 1. O trabalho total realizado pelo gás no ciclo ABCA é nulo. 2. A energia interna do gás no estado C é maior que no estado A. 3. Durante a transformação de A para B, o gás recebe calor e realiza trabalho. Então está correto o que se afirma em... Aqui estão as alternativas. Note e adote. O gás é um gás ideal e a transformação de B para C, essa curva aqui, é uma isotérmica, ocorre à mesma temperatura. Então a temperatura em B é a mesma que em qualquer ponto dessa curva, que é a mesma que em C. 1. O trabalho total realizado no ciclo ABCA é nulo. Essa é falsa. Por quê? Porque em toda transformação cíclica, o trabalho ele é numericamente igual à área do ciclo. Então, nesse caso, olha o ciclo aqui. Você acha a área disso aqui, ela é numericamente igual à área. Só uma informaçãozinha. Se o ciclo é no sentido horário, o trabalho é positivo. E se o ciclo é no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. De qualquer maneira, essa daqui é falsa. Ele falou que é nulo e não é, dado pela área da figura. 2. A energia interna do gás no estado C é maior que no estado A. Ora, no trecho de C para A, de C para A, é uma isovolumétrica. Bom, o que importa é o seguinte, que quanto maior a temperatura, maior é a energia interna, porque a temperatura é um número que está associado à energia cinética das moléculas. Se você aumenta a temperatura, a energia interna do gás aumenta, a energia cinética das moléculas aumenta. Então, nesse meu exemplo, o T3 é maior que o T2, é maior que o T1, porque as moléculas aqui têm maior movimento vibratório que essa, maior que essa. Aumentou o movimento vibratório, consequentemente, aumenta a energia cinética, vai aumentar a energia interna do gás. Nesse trecho CA, trata-se de uma isovolumétrica, tá vendo? Ou isométrica, o volume constante. Se o volume é constante, jogando na equação dos gases, esse V e esse V se anulam. Então vai ficar PC sobre TC é igual a PA sobre TA, que é uma constante. Se a pressão pela temperatura é constante, isso indica que P e T são diretamente proporcionais. E se a pressão diminui, a temperatura também deve diminuir. Então, veja bem, de C para A, a pressão está diminuindo, então a pressão em C é maior que em A. Isso implica que a temperatura em C tem que ser maior que a temperatura em A. Mas já vimos aqui em cima que a temperatura também está relacionado com a energia interna. Se a temperatura em C é maior que em A energia interna em C também será maior que a energia interna em A. Então, está correto. 3. Durante a transformação A para B, o gás recebe calor e realiza trabalho. Observe no gráfico que no trecho AB o volume está aumentando. Olha aqui, trecho AB, o volume aumenta. Esse daqui é do volume, ele está aumentando. E se o volume está aumentando, o trabalho é positivo. Porque numa isobárica o trabalho é pressão, que é sempre constante, número inteiro, positivo, e a variação de volume, tá? E se o volume V é maior, VB é maior que o VA, então esse P é positivo, então VB menos VA também vai ser positivo. Então o trabalho é positivo. Então na transformação de A para B, o trabalho realizado é positivo. Acontece que o enunciado também forneceu que a transformação BC é uma isotérmica, então BC é uma isotérmica, então a temperatura em B
é igual à temperatura em C. Mas a gente já viu que a temperatura em C é maior que em A. Portanto, a temperatura B é maior que a temperatura em A. Se a temperatura em B é maior que em A, isso significa que se a temperatura em B é maior que a temperatura em A, isso significa que a energia interna em B é maior que a energia interna em A, porque a temperatura está relacionada com a energia interna. Maior temperatura, maior energia interna. Então, se a energia interna em B é maior que em A, então a variação de energia interna seria a do B menos o A. Então, ela vai ser positiva, porque a do B é maior que a do A. Então, a variação de energia interna do gás também é positiva. Então, o que eu tenho? O trabalho é positivo e a variação de energia interna é positiva. Segundo a lei da termodinâmica, variação de energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. Então, a quantidade de calor no trecho AB vai ser a variação de energia interna no trecho AB, que é positiva, mais o trabalho realizado no trecho AB, que é positivo. Então, se esse número é positivo e esse número é positivo, então a quantidade de calor também vai ser positiva. E se a quantidade de calor vai ser positiva, o gás está recebendo calor. E se ele recebe calor, o volume está aumentando, é claro, e ele realiza trabalho. Então, a alternativa correta é a E.